Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado por mais uma oportunidade que nós temos de estar na presença dEle para louvar e bendizer o seu nome. Eu sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre, sempre, sempre um privilégio e uma oportunidade imensa receber vocês aqui conosco para cultuarmos e bendizermos o nome do Senhor. Aqui nessa manhã, nessa escola dominical, a famosa EBD, é sempre um prazer receber vocês aqui conosco. Sejam vocês que já são membro da IEVAD, são alunos, já me permitam usar essa expressão, alunos nossos aqui já da casa, seja você que está maratonando pelo YouTube, caçando algum canal de igreja, alguma palavra, caçando um canal de estudo e achou aqui o canal da igreja, então sempre é um prazer receber você aqui, muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Hoje é mais um domingo que o Senhor fez para nós e por isso estamos alegres por estar na presença dEle. Hoje é dia 17 de agosto e Deus seja recebido, seja dado a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, por mais um dia, por estar na sua presença. Muito obrigado, obrigado pela vida do teu Filho que se encontra aqui nesse lugar, nos deu uma aula abençoada, fala conosco, tenha liberdade de nos inspirar nessa manhã, que possa ser uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. E a ti tributaremos honras, glórias e louvores. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, domingo passado, Dia dos Pais, como é que foi o Dia dos Pais? Foi bem? Foi bênção? Espero que tenha sido. Muito churrasco? Dia dos Pais tem esse negócio, né? Churras. Então, que Deus te abençoe poderosamente. E estamos dando início, né, ou continuidade ao nosso trimestre, a qual nós estamos tratando aqui, usando a revista da CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a lição de adulto, a qual a nossa espinha dorsal é a Igreja de Jerusalém, os 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, falando sobre doutrina, comunhão e fé, que são bases para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Esse é o nosso tema central, a qual nós estamos tratando durante esses 3 meses. Já passamos por vários temas bem interessantes. Hoje é a lição de número 7. Temos aí 13 lições, já passando um pouquinho da metade, né, do trimestre. Falta mais... Nós temos aí mais para frente mais 1 mês e meio, basicamente, de aula sobre esse trimestre. E Deus tem nos ajudado. Se você tem gostado das aulas, se você tem acompanhado... perdeu alguma aula, você tem sempre a liberdade de voltar no canal de nossa igreja e poder assim fazer uma análise, fazer uma retrospectiva, fazer suas observações, será sempre bom para o seu crescimento. Sempre aviso a vocês, se for possível, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque é muito produtivo para a nossa vida. O nosso chat está sempre liberado ao vivo, para que você possa interagir conosco. Então tenha liberdade de interagir comigo, pois a nossa equipe teológica pedagógica está sempre disposta a te responder. Seja diretamente ali teclando com você pelo chat ou aqui comigo mesmo no bate-papo, na nossa conversa, e deixando a aula mais interativa, né? Pois estamos num ambiente online e com isso você está na sua casa, no seu trabalho, na tela do celular ou na sua televisão. E com isso você consegue ter acesso. Então, nesse ambiente escolar, nesse ambiente acadêmico de aula, nós devemos, para não ficar uma coisa meio monótona, você tem a liberdade de interagir conosco, tá bom? Por isso eu gosto de mexer, articular bastante, para você se sentir bem à vontade, bem tranquilo e poder ter uma aula sempre abençoada. O seu feedback é muito importante para nós. Como está chegando a imagem, o som, como está chegando o conteúdo para você do outro lado. Passe para nós o feedback, deixe nos comentários, sempre é muito bom, muito importante, tá bom? Seja tudo, desde o slide, a letra, o formato da letra, se tá bom, se não tá, porque queremos sempre fazer algo bem compacto para a sua vida, para que você possa receber um conhecimento bom,
teológico, prático, para que você possa aplicar a sua vida cristã. Beleza? Então vamos embora. Então tem essa liberdade, tá bom? Se você tiver a sua lição CPAD, número 7, lição de número 7, 13 de agosto de 2025, vamos falar sobre uma igreja que não teme a perseguição. Ai, que coisa bonita, uma igreja que não teme a perseguição. Se você não tiver a sua revista, mas tiver a sua Bíblia, você acompanhe nos textos sagrados conosco, assim vamos fazer algumas reflexões. E se você tiver na sua correria, não tiver com Bíblia, não com revista, com nada, ouça, faça os seus comentários, as suas pontuações, as suas anotações, e com isso que você possa ter uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento, que Deus possa te inspirar, soprar nos seus ouvidos aí a sua palavra, e com isso você ser fortalecido. Amém? Quero lembrar também, já aqui no final falo novamente, que nós estamos na conferência Ide Pregai, tá bom? Começou ontem, no sábado, então estamos aqui no meio da conferência. Você não pode perder, não pode ficar de fora. O que é o Ide Pregai? É a nossa conferência de missões. Então você já é nosso convidado, tá bom? Vem estar conosco, cultuando a Deus, e venha estar conosco com a sua família, com seus amigos, pois Deus tem uma palavra reservada para a sua vida, tá bom? Então vamos lá. Uma igreja que não teme a perseguição. Temos um texto áureo que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 29, que diz: porém, respondendo Pedro e aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quero já começar falando com você que esse texto não é um texto para você se pautar para falar lá, tá vendo? A partir de agora eu não obedeço mais a homem nenhum, a liderança nenhuma. Agora eu só obedeço a Deus. Esquece. Não é isso. Isso é heresia. Esquece. Não é isso que o texto fala. Tá bom? Importa obedecer mais a Deus do que aos homens, está implícito ou explícito a um contexto quando a oposição religiosa ou poder político quer estar acima das leis estabelecidas por Deus. Então, toda vez que qualquer sistema religioso, político, social, tradição ou o que for, quer estar acima da verdade do Evangelho, diante desse fato, nós temos que nos posicionar para obedecer mais a Deus, aquilo que deixou estabelecido, do que as práticas, as observações de qualquer sistema. Tá bom? Então já quero começar falando sobre isso. Eu estou debaixo de autoridades governamentais, políticas, religiosas, autoridades. E enquanto eu estou debaixo dessa autoridade, eu tenho que estar, obediente, cumprindo as normas, as regras, sendo um cidadão decente. Porém, quando essas leis elas querem passar por cima de Deus ou do que ele deixou estabelecido, é de suma importância manter a posição de sentido, não as questões seculares ou apresentado por sistemas governacionais, mas ao reino dos céus que foi estabelecido. Porque antes de sermos cidadãos terrenos, somos cidadãos dos céus. Tá bom? Quero já começar falando sobre isso, porque a nossa aula vai flutuar em cima dessas questões. Nossa verdade prática em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegociáveis em relação à verdadeira igreja cristã. Opa, se é verdadeira, então tem falsa, é óbvio. Então, concernente a isso, nós temos duas observações. A primeira, a igreja será perseguida. Ponto. Que isso, pastor? Que isso? Bem-vindo ao Evangelho.
a igreja será perseguida. E esse evangelho que tem pregado por aí, um evangelho de coach, um evangelho de autoajuda, um evangelho da prosperidade, o evangelho de falácias, são evangelhos. Porque só existe um evangelho. E Paulo disse, se descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho, que seja maldito, anátema. Então, o que isso está acontecendo? São evangelhos, no plural, que jamais foram estabelecidos pelo nosso Senhor. Então, são boas novas, segundo eles, mas que de novas não tem nada. Tudo tem seu interesse particular. Enquanto o evangelho propõe restabelecer, restaurar a união, a comunhão, o relacionamento que o ser humano tem com Deus, com o divino, com o transcendente e com o humano. Relacionamento humano-divino, divino-humano e relacionamento humano com humano. Ok? Então, a igreja será perseguida. Então, a teologia da prosperidade, ela traz com isso que você vive no mundo de Nárnia. Não tem perseguição, não tem prova, não tem luta, não tem dificuldade. Isso é história, balela. Porque se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou perseguição, se ele foi morto, se ele passou alguns momentos, situações complicadas, os seus discípulos passaram. Na história da igreja, homens e mulheres que serviam a Deus passaram situações complicadas, difíceis, tiveram tribulação no mundo, e você, eu, bonitão do século XXI, a teologia da prosperidade por aí não vamos passar? Balela, história, palavras de coach, de manipuladores. Manipuladores. Ou vou melhorar a expressão, porque manipuladores é uma palavra pesada. Lobos. Falsos profetas. Falsos líderes religiosos. Melhorou a palavra? Porque são palavras que eu estou citando do texto sagrado, a qual Paulo fala. São lobos vorazes. Vão entrar no meio de vocês, como querendo destruir tudo. Tá bom? Então, essa galera que está manipulando os textos sacros, estão aplicando essas coisas. Então você vive uma vida de paraíso, e não é verdade. Evangelho não é isso. Evangelho tem bênção? Tem. Evangelho tem prosperidade? Tem. Evangelho tem alegria? Tem. Evangelho tem fartura? Tem. Mas evangelho também tem perseguição, tem luta, tem choro, tem calúnia, tem perdas. Por que isso, pastor? Porque o evangelho é uma vida equilibrada. Não é só de um e nem só de outro. Não é só bênção, não é só prova. Evangelho é uma vida de equilíbrio. Tá bom? Tem um texto de Filipenses, capítulo número 2, quando o apóstolo Paulo, ele vai citar, e ele fala sobre isso, ele comenta sobre essas coisas. E ele diz que ele, pode estar passando o que for. Ele sabe, está passando necessidade, pode estar passando luta, pode estar passando fome, pode estar passando tendo escassez de qualquer coisa, mas ele sabe viver no momento da bonança e da prova, tendo tudo e não tendo nada. O que é isso? Equilíbrio, tá bom? Outra coisa que acontece sobre a igreja verdadeira é que mesmo diante da perseguição, olha aqui o 2, Deus a protegerá. Então, olha o paralelismo que nós temos. De um lado a perseguição, do outro a proteção. Olha o equilíbrio. Tem perseguição de um lado e tem proteção do outro. Proteção e perseguição. Percebe? Equilíbrio. Você não só vai sofrer a perseguição, mas do outro lado você tem Deus que será a tua proteção. Então, ou seja, é a oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17. Jesus diz: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Ok? Vamos embora. Temos uma leitura bíblica em classe
dois textos de Atos dos Apóstolos, o capítulo 5, do 25 ao 32, e o capítulo 12, do versículo 1 ao 5, tá bom? Então vamos ler calmamente a nossa lição, porque temos muitos versículos, tá bom? Então vamos lá. 25. Atos 5, do 25 ao 32. E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servos e trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos, nós, expressamente, que não ensinaste nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desses homens? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, o texto que nós lemos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca desta palavra. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Texto brilhante, brilhante, brilhante. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 5. Por aquele tempo, ou por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender a Pedro. E era o dia dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Isso aqui eu acho lindo, tá? Eu sou apaixonado por isso. Mas a igreja fazia contínua oração. Sou apaixonado por isso. A Deus. Objetivos. Número 1. Explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Número 2. Demonstrar como Deus protegeu sua igreja através do livramento e da intercessão. Número 3. Encorajar você, aluno, a permanecer firme na fé, mesmo diante da adversidade. Tá ok? Esses são os nossos temas, a qual nós vamos ver que diante da perseguição, ela surge por questões políticas e por questões religiosas, mas mesmo dentro dessas perseguições, Deus supre, manda, faz, age na história com o livramento e te incentivar a permanecer firme, demonstrando, revelando a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Como fazemos de costume, recapitulação. Para você que está chegando aqui agora, na nossa aula, temos o hábito de fazer a recapitulação para que você possa relembrar aquilo que foi tratado na aula passada. Pastor, você vai falar tudo? É óbvio que não. Eu vou apenas fazer algumas citações, algumas sínteses, para que você possa trazer à memória. Se nós estivéssemos na sala de aula, no ambiente físico, eu perguntaria a você, e você me mandaria o retorno do que ficou gravado na sua vida. Porém, como nós não estamos na sala de aula física, estamos numa sala de aula virtual aqui, eu não tenho essa resposta muito rápida. Então, eu vou fazendo aqui e você vai trazendo a memória, vai pensando, vai repensando sobre aquilo que foi tratado. E você querendo saber mais, é só voltar ao canal de nossa igreja e rever essa aula. Ok?
Então vamos lá. Na nossa recapitulação, porque na aula passada falamos sobre mentira. Falamos sobre e que a mentira não apenas compromete o nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. É aquela historinha que não sei se você já ouviu, porque eu já ouvi, que tem pessoas que mentem tanto, mas mentem tanto que quando falam a verdade ninguém mais acredita. Por quê? Porque o caráter dela, aquilo que compõe o que ela é, já foi distorcido. Então, isso nos faz entender e compreender que a mentira, sendo ela uma influência pelo mal, cabe você a tomar o posicionamento de fazer ou não, falamos isso na aula passada. A mentira, ela revela qual é a sua paternidade, de quem você é filho. Ela tem a função de distorcer o caráter que Deus deixou estabelecido na sua vida, ou o caráter de Deus na sua vida, tá bom? Então a mentira, ela compromete o seu caráter e a santidade da igreja. Você lembra porque falamos de Ananias e Safira na aula passada. Com isso, eles mentiram, vendendo uma herdade, não tinha problema não eles vender, como também não tinha problema nenhum se eles tivessem falado assim, ó, vendemos por X, mas vamos dar Y. Sem problema nenhum. Mas o erro deles foi fazer o quê? Falar que não vendeu a propriedade por valor X e querer mentir. E o texto sagrado diz que Pedro falando para eles, por que você deixou Satanás encher o seu coração? E mentisse ao Espírito Santo. Você não mentiu a homens. Então, o texto mostra o quê? A onisciência, atributo incomunicável do Espírito Santo. O mesmo atributo que você encontra no Filho e no Pai, atributo incomunicável, a onisciência. E, com isso, também você encontra o reflexo dessa mentira, revelando a paternidade deles. Porque eles estavam dentro da igreja primitiva, eram crentes, vamos dizer assim, para ficar fácil a linguagem, porém, a sua paternidade era diabólica. Como servos de Deus, você é servo de Deus? Serva de Deus? Devemos viver em integridade, rejeitando algumas coisas, rejeitando uma outra, rejeitando toda forma de engano. Ah, eu vou rejeitar essa, mas eu não vou rejeitar aquela. Toda forma de engano, pois a verdade fortalece a nossa comunhão com Cristo e preserva a santidade da igreja. Então, ou seja, como cristão, eu devo rejeitar qualquer uma forma de falsidade. Qualquer uma forma de falsidade e de engano, porque a mentira traz consequências, tá bom? E por a mentira trazer consequências, ela coloca a nossa vida em uma situação muito complicada. Ela fere a santidade da igreja, tá bom? Então, isso é muito importante nós estarmos sempre atentos, porque somos servos de Deus e precisamos estar atentos a essas questões. Então, como servos de Deus, devemos viver em integridade, rejeitando toda forma de engano, pois a verdade fortalece a nossa comunhão com Cristo e preserva a santidade da igreja. Antes de praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Então, ou seja, é só você. Eu vou dar um exemplo muito bom para falar sobre isso. Lembra de Caim e Abel? Caim desejou no seu coração querer matar seu irmão. Deus o avisou e disse: Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe você dominá-lo. Então o pecado estava ali na porta, ó, batendo, ó, querendo uma brecha.
mas cabe eu dominá-lo. O que aconteceu? Caim não dominou. Deixou-se ser influenciado, deixou-se ser levado. Pastor, a culpa então é do diabo? Não. Influência é uma coisa, dar ouvido é outra. Lembra, falamos na aula passada, eu não posso evitar o pássaro voar sobre a minha cabeça. Eu posso evitar que ele faça ninho. Voar não. Então, porque o voar faz parte da natureza dele. Como fazer ninho. Porém, eu permito ou não se eu vou deixar ele fazer ninho na minha cabeça. Então, isso nos faz pensar que antes de praticar ou de tomar qualquer atitude, qualquer ação, nós precisamos pensar nas consequências. Uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo é uma igreja forte. Uma igreja santa que trata pecado como pecado. Por que pecado como pecado? Porque pecado não pode ser tratado como bichinho de estimação. Bonitinho, legalzinho, não pode. Pecado é pecado. E pecado sendo pecado, tem que ser tratado como tal. Porque se você tratar como bichinho de estimação, você vai tratar como mascote. E tratar como mascote, você vai entrar na prática do pecado. E entrou na prática do pecado, você está como Ananias e Safira, tendo a paternidade diabólica. Por isso, pecado é pecado. Sempre será pecado. Ponto. Não tem conversa, tá bom? Um alerta. Falamos sobre isso. Ninguém é capaz de enganar a Deus. E o episódio de Ananias e Safira revela que o fato deles tentarem mentir para o Espírito Santo, e o Espírito Santo revela, mostra a onisciência, o atributo incomunicável, como eu já citei. Então, ou seja, se o Espírito Santo ele é onisciente, então eu posso mentir para todo mundo. Pai, mãe, tio, tia, amigo, colega, pastor, líder, patrão, para todo mundo. Só não posso mentir para o Espírito Santo. Porque ele sabe tudo. Onisciência, ele sabe tudo. Onipresente, atributo incomunicável, está em vários lugares ao mesmo tempo. Não posso mentir para ele. Não posso. Ok? Então essa foi a nossa recapitulação da nossa aula. Então entraremos na nossa aula em questão agora, a nossa introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Desde sempre a igreja enfrentou oposição e perseguição. Por sua própria natureza. Por sua própria natureza. Então a igreja enfrentou desde o seu início oposição e perseguição por sua própria natureza. Qual é a natureza da igreja? Una, santa. Tá bom? A fé cristã, por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. A fé cristã traz sobre si oposição e perseguição. Por quê? Porque a fé cristã, por defender, olha ali, por sua própria natureza e perseguição, a fé cristã defende princípios exclusivos. Muitas vezes se choca com os valores seculares mundanos. Então, por que a igreja sempre passou perseguição? Porque os princípios estabelecidos por Cristo estão acima de qualquer prática, de qualquer sistema político, religioso, social, de qualquer pessoa. Então, por que o evangelho sempre foi perseguido? Porque ele se choca com as pessoas. Ele se choca com o pecado. Ele não vai ao encontro, não, mas ele vai de encontro. Ok? A igreja não está sozinha. Eu gosto muito disso. A igreja não está sozinha e nem abandonada no mundo. Então temos perseguição, porque vai de encontro,
mas não estamos sozinhos e nem abandonados. Deus é o seu dono. Deus é o seu dono. E, portanto, o seu protetor. A igreja tem um dono e esse dono a protege. Quem? Nosso Senhor e Salvador. Vemos ao longo da história da igreja do Senhor, na igreja, o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória. Para dar livramento e vitória ao seu povo. Então, vamos lá. Temos perseguição por causa da essência da igreja, que é santa. Essa essência da igreja mostra que ela pertence a um Deus, que esse Deus também é santo. E que se Deus é santo, a igreja é santa, aqueles que compõem o seu corpo místico também deve ser santo. Ok? Beleza. Com isso, vemos que ao longo do arco temporal da história, o Senhor sempre agiu em vários momentos, em várias formas, de várias maneiras, para dar livramento e socorro. Mas eu vou burilar isso mais à frente, porque nem sempre ele faz, tem coisas que ele permite acontecer. Então, permissão e vontade são duas coisas totalmente diferentes, tá bom? Mas sempre deu vitória para o seu povo. Opa. Sempre deu vitória para o seu povo. Então, coragem, fé e confiança na proteção divina revelam a base de uma igreja sadia. Coragem, fé e confiança são a base, o alicerce de uma igreja sadia. Através da ação de Deus na intercessão da igreja e da ousadia dos discípulos, a qual eles tinham, aprendemos que o verdadeiro povo de Deus não teme perseguição, pois sabe que o Senhor é seu refúgio. O que a Bíblia nos deixa claro, o que Atos dos Apóstolos, no qual nós estamos tratando, nos deixa claro, e a história da igreja também revela, é que eles não temiam, mas buscavam ousadia para que pudessem estar dando continuidade à verdade do Evangelho, anunciando dia após dia. Então, ao estudarmos esta lição, devemos refletir, pensar como a fé nos capacita a enfrentar as adversidades. Pastor, como a fé nos capacita a enfrentar as adversidades? Com coragem e nos inspira a testemunhar o Evangelho com ousadia e com convicção. Então, mediante já antecipa a nossa palavra-chave, a perseguição, mediante ao levante, a oposição de Satanás, nós devemos testemunhar, devemos anunciar com coragem, com convicção, o anúncio do Evangelho. Tá bom? Estrutura da nossa aula de hoje. Estrutura de número 1, a igreja perseguida. Os perseguidores, esfera da perseguição, e a igreja enfrenta oposição. Com isso, você aqui interagindo comigo no chat, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos, cada vez mais e mais, tá bom? Obrigado pela participação, tá bom? Pelos seus comentários, que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Vamos lá. A igreja que passa a perseguir, a igreja é perseguida, os seus perseguidores, essa esfera da perseguição e a igreja enfrentando sua oposição. Então, observamos que a igreja enfrenta oposição. Já falei isso para vocês, estou recapitulando. E perseguição. Porque eu quero que você fique guardado na sua cabeça. Desde o início a igreja enfrenta isso. Por sua própria natureza e fé cristã, que atrai sobre si a rejeição e a perseguição. As autoridades religiosas da época, de Atos a qual nós estamos analisando, elas sempre se opõem à igreja. E nós temos ali Atos 12 a ideia do rei Herodes, correto? Ele é uma das referências a qual nós lemos. Encontramos sempre grupos que estão ali. Lá no capítulo 5,
tem alguns grupos, e eu citei sobre alguns grupos desses, sobre o sacerdote, sobre os saduceus e sobre o capitão do templo, porque eram líderes religiosos que estavam ali, que estavam se opondo, se levantando contra a perseguição, se levantando com perseguição contra a igreja. Porque o anúncio do evangelho que estava acontecendo ali estava motivando cada vez mais e mais os crentes, e com isso, mais pessoas se convertendo e dando ouvido ao evangelho. E com isso, os poderosos da época se sentem ameaçados. Por sentir ameaçado, por sentir que vai perder o controle, resolveu levantar perseguição. Só que o que mais me chama a atenção quando eu vejo que são sacerdotes, saduceus e capitão do templo, e já vou explicar o que são cada um deles, são grupos religiosos. Então você percebe que a perseguição tinha externa e interna, dos líderes religiosos e dos líderes políticos. Então, os saduceus, quem eram? Eram aqueles grupos muito influentes da sua época, com grande poder político e religioso. Então era aquela galera que transitava dos dois lados, e com isso influenciava uns e influenciavam outros. Eles tinham o apoio do sacerdote e dos anciões, e dentro dessa classe religiosa eram os mais poderosos. Então, uma equipe de saduceus, um grupo religioso que tinha poder de influenciar a política e a religião, lá no capítulo 5, começou a se levantar. Junto com ele, o seu apoio, que eram os anciões, que eram outros líderes judaicos de influência. Olha só que coisa. Representando tanto o aspecto religioso quanto também o aspecto político, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Então, nós temos alguns anciões que não exerciam funções no templo, mas exerciam funções e influências junto com os saduceus para se oporem contra a igreja do Senhor. Com isso também nós temos os chamados capitão do templo, ou capitões do templo, que eles são mencionados lá no capítulo 4, no versículo 1 de Atos dos Apóstolos, que eram um sacerdote de nível superior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Era aquele sacerdote, que era o capitão do templo, que era o responsável de estar olhando, de estar administrando, de estar vendo, de estar governando. Então olha que curioso. Anciões, capitões e saduceus, líderes religiosos, que também influenciavam na política. E na política eu citei aqui o rei Herodes, mas tem muitos outros. Então, você percebe que essa perseguição dos judeus aos cristãos davam pelo menos nessas duas esferas. Qual? Religiosa e política. Não é muito diferente do que vemos aqui no Rio de Janeiro. Embora você vai dizer para mim, pastor, mas aqui a gente não tem a perseguição como acontece lá fora. Depende do que você entende como perseguição. Porque esse tema ele pode ser muito mais amplo. Se nós, por exemplo, você olhar, por exemplo, a janela 10/40, a igreja perseguida, você vai ver que lá em alguns países do Oriente Médio, alguns cristãos estão sendo mortos, exatamente por não negar a sua fé. Então, a perseguição lá está acontecendo, pegando cristãos e matando, queimando, torturando vivo. Ok? Você pode fazer uma pesquisa aí no Google que você vai ver sobre isso. Aqui no Brasil, nós temos esse tipo de perseguição? Não. Temos perseguição política? Temos. Em qual sentido? Aonde eles querem amordaçar. Amordaçar aquilo que eu falei no início da aula. Os princípios estabelecidos por Deus. Então, quando eles querem amordaçar, eles querem estar acima do que Deus deixou estabelecido. E isso, irmãos, é um problema muito grande. Eles viam que a mensagem de Cristo ameaçava eles por causa do que era anunciado. Então, com isso, é só você pensar no seguinte. Vamos tentar fazer os miúdos aqui para nós entendermos isso. Imagina que você está vivendo numa esfera onde eles têm a libertinagem acontecendo. Aonde o homem pode se relacionar com várias mulheres, a mulher com vários homens, que pode haver relacionamento entre o mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Vem a verdade do evangelho e diz, olha, isso é pecado. Isso é contra
o que Deus estabeleceu. O que vai acontecer? Perseguição. Olha, não pode ter corrupção. O que vai acontecer? Perseguição. Não pode ter mentira. Tema da aula passada. O que acontece? Perseguição. Não pode ter roubo, calúnia. Não pode ter desigualdade. O que vai acontecer? Perseguição. Então, todas as vezes que a verdade do Evangelho ela se choca com a realidade do seu contexto, a qual ela está sendo passando de forma de transição, ou passando de forma transitória, vai haver essas guerras. Então, os líderes da sua época vão sempre se sentir ameaçados. Porque você pensa, os líderes políticos, os religiosos da época, eles manipulavam e desviavam, por exemplo, verbas. Então, se você tem as escrituras que apontam e denunciam isso, automaticamente você está mexendo em casa de marimbondo. Você já viu essa expressão? Casa de abelha. Então você vai ser ferroado por causa disso. Lembra de o que acontece com João Batista, quando ele está pregando para Herodes? Vocês lembram disso? E ele fala, olha, a mulher com que você está deitando, Herodias, não é tua mulher. Ela é a mulher do teu irmão Filipe, ela é tua cunhada, você está em adultério. Você está em adultério, você está em pecado. O que eles fizeram? Não, tem que calar esse cara, tá doido? Esse cara está me denunciando, como é que eu vou fazer isso? Então, a verdade do Evangelho sempre vai se chocar com a vida de pecado ou a vida em pecado que o sistema está vivendo. Na esfera religiosa, o capítulo 5, por exemplo, versículo 17 e 18 de Atos dos Apóstolos, os religiosos judeus, quando prenderam os apóstolos, diz o texto, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, a qual citei agora, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Porque eles estavam vendo que com o anúncio do evangelho, pessoas estavam abandonando o pecado e vindo para Cristo. Então, eles, como os líderes religiosos, deveriam enxergar muito bem, as pessoas estão no caminho da verdade. Mas, pelo contrário, eles não queriam que as pessoas conhecessem a verdade. Porque se elas não conhecessem a verdade, eles conseguiriam manobrá-los. Então, aquela população que não conhece a verdade seria o quê? Massa de manobra. O que é massa de manobra, pastor? Você já viu um pizzaiolo trabalhando? Ele pega a pizza, né? Estica a massa lá, pega, vai girando aqui na mão e vai trabalhando a massa e tal. O que ele está fazendo? Ele está manobrando a massa. Então, esses líderes religiosos se levantavam com inveja. Por quê? Porque quando os apóstolos ensinavam a verdade, e a partir do momento que aquela sociedade conhecia isso, ela não era mais manobrada pelo que eles falavam. É só você ver no capítulo 2, no versículo 47 de Atos dos Apóstolos, à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais admiração pelo povo. Olha lá, Atos 2, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam ser salvos. Então, os apóstolos estavam caindo na graça do povo e com isso a oposição do outro lado estava ficando furiosa. Porque era uma vida de verdade que estava batendo de encontro com uma falsa religiosidade que manipulava as pessoas. Então, veio o evangelho e liberta essas pessoas dessa prática pecaminosa. Então, automaticamente, nessa esfera religiosa, eles vão se opor. Muitos dos que ouviam naquele momento, falamos na aula passada, lá no capítulo 4 de Atos, versículo 4, eles aceitavam, ou eles se convertiam ao Senhor. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, aceitavam subir no número daqueles para quase 5.000 homens. Então você vê que o número de pessoas estava crescendo. Então, todas as vezes que o evangelho chega com força, com sinceridade, com veemência, há crescimento. E todo crescimento vai se levantar fúria e oposição das pessoas. Capítulo 5 de Atos, versículo 14. Estou te dando embasamento para você ver que o evangelho vai fazendo crescer. O evangelho vai impulsionando. E com isso a igreja vai crescendo. E com ela crescendo, a oposição se levanta. Capítulo 5, versículo 14 de Atos. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens quanto mulheres, agregando ao Senhor
a ponto de levarão os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e maca, para que, ao passar Pedro, e ao menos a sua sombra pudesse curar alguns deles. Então, sinais, prodígios, maravilhas estavam acontecendo naquele lugar. Com isso, a perseguição se levantava assim, não, peraí. O que mais me choca, irmão, nisso tudo, o que mais me incomoda, é esse sentimento faccioso de inveja que surgia naqueles líderes religiosos. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Então, dentro dessa esfera religiosa, como pode pessoas religiosas se opor ao evangelho que está fazendo bem a pessoas e à sociedade? A isso você tem que entender que, para que isso não faça sentido, simplesmente os líderes têm que estar vivendo em corrupção. Corrupção. Uma palavra que no Rio de Janeiro tem soado, tem ecoado assim de forma muito grande, corrupção. Então, o sistema farisaico judaico estava corrompido. Por ele estar corrompido, a verdade do evangelho, o evangelho vem crescendo com intensidade, eles tentam sufocar, perseguir, matar. Mas a igreja continua triunfante, avançando e crescendo. Então, guarde isso. Todas as vezes que a verdade do evangelho surgir, aparecer, ou quando ele encontrar um crente que leva a sério a verdade do evangelho, uma igreja que prega o evangelho com veemência, com honestidade, com sinceridade, perseguição começa dentro e depois fora. Porque na esfera religiosa, o capítulo 12, a qual nós lemos lá de Herodes, vê que o rei Herodes mandou matar Tiago e prender Pedro. Você vai me perguntar, e eu sei disso, pastor, por que Deus não livrou? Por que Deus não preservou? Poxa, mandou prender Pedro e matou Tiago? A igreja estava orando? Por que ele não ligou? Eu falei assim, irmãos, já expliquei para vocês. Vontade e permissão. Era da vontade de Deus que eles morressem? É óbvio que não. Mas ele permitiu. Agora, eles não iam viver para sempre, eles iam morrer em algum momento da história. Mas Deus permitiu. Para quê? Para nos mostrar que mesmo em meio à perseguição, vai ter uns que vão sobreviver e outros que vão morrer. Uns que vão se tornar mártir por causa do evangelho e outros que vão se tornar mártir mais depois. É só você pensar no seguinte, para ficar mais claro para você. Se o arrebatamento da igreja acontecer agora, nós subimos. Glória a Deus por isso. Esse corpo aqui vai ser transformado. Mas os que morreram em Cristo, os mártires, eles ressuscitarão primeiro. Mas, se o arrebatamento demorar a acontecer e eu, Marlon, aqui morrer, a minha geração que veio depois, ela vai aguardar. Mas eu já fui, já estou aguardando a eternidade. Aguardando ele chamar para que eu possa subir e estar com ele para sempre na eternidade. Então, em meio às questões, nós precisamos entender que tem alguns momentos que Deus vai livrar e outros momentos que Deus não vai livrar. Mas a perseguição vem e dentro dessa perseguição ela revela o quê? O crescimento. Irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Nunca vai ter perseguição onde não tem crescimento. Tô crescendo, pastor. Isso aqui tem que fazer a gente pensar, tá bom? Vem aqui, só pra gente pensar. Se tem algumas igrejas que estão crescendo e tá tudo bem, tudo tranquilo, não tem oposição, pode ser que o pecado já virou bichinho de estimação. Pode ser, tá bom? Mas só para a gente pensar aqui um pouquinho, tá bom? Então, sabendo que Pedro e Tiago, em Atos dos Apóstolos, são citados como colunas, líderes da igreja política perante os judeus, eles se opunham. Mas por que isso acontece, pastor? Por que isso acontece? Irmãos, estratégia militar. Isso aqui é estratégia militar. Por quê? Se você atingir o líder, o povo fica disperso. Aconteceu com Jesus.
Lembra quando Jesus foi morto? Todo mundo ficou disperso. Por que isso? Porque acertou cabeça. Atingindo cabeça, o povo dispersa. Então, por que Herodes mandou prender um e matar o outro? Porque atingindo o líder, ele achou que tudo ia acabar. Só que, quando tem uma igreja que está ali, vivendo a verdade, uma igreja que está perseverando, uma igreja que crê, Deus levanta outros líderes para dar continuidade à verdade do Evangelho, para dar continuidade àquilo que Deus está fazendo, à sua missão, àquilo que Deus deixou instituído para eles. Então, precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Então, por Ele estar no controle de todas as coisas, nos coloca a entender, ou nos faz entender, que estar no centro da vontade de Deus implica posicionamento. Não só quando tudo vai bem, mas também quando vem as perseguições da vida. Por exemplo, é só você lembrar comigo o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Capítulo 8, versículo 34 de Marcos. E Lucas, capítulo 9, versículo 23. Eu vou ler. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então, ou seja, o que nós temos dentro do cristianismo? O que nós vemos disso dentro do cristianismo bíblico? Que a natureza, dentro dessa essência, gera uma renúncia. Então, todas as vezes que você se posicionar, o que é posicionar? Carregar a cruz de Cristo e seguir. Todas as vezes que você fizer isso, fazendo aquilo com que Jesus deixou estabelecido, a qual você abre mão da sua vida em prol de outros ou em prol de uma causa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vocês vão ser cheios para ser minhas testemunhas. Testemunha, martírio. Correto? Vocês vão morrer por uma causa. A causa chamada Evangelho. A partir do momento que vocês estão dispostos a morrer pela causa do Evangelho, Deus está disposto a agir, a operar e a fazer. Então, a perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar. Pode ser política, pode ser religiosa, pode ser em várias questões, mas o objetivo dela sempre é o mesmo. Qual? Silenciar, calar a igreja. Então, a igreja, ela deve permanecer, guarda essa expressão, esse verbo, permanecer ali, caminhando firme com o Senhor, tá bom? Nossa sinopse: a igreja primitiva enfrentou perseguições e oposição, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política, ok? Segunda parte, a igreja protegida. Igreja protegida, um anjo de Deus, a intercessão da igreja e o valor da oração. Eu dei um enfoque nessa parte inicial, comentando sobre essas coisas, porque o que vem agora é um pouco daquilo que eu já tenho falado e aquilo que deve ser a prática da igreja. A igreja, ela está fundamentada em 4 colunas. 4 colunas. Vigilância, oração, palavra e jejum. Vigilância, oração, palavra e jejum. 4 colunas que sustentam ou fundamentam a igreja. Em meio à perseguição, Deus sempre sempre proveu livramento para os apóstolos. Mesmo que em alguns casos, alguns tenham morrido por causa de uma causa. Em outros casos, ele livrou. Mas ele sempre está no controle de todas as coisas.
Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19 e 20. Mas à meia-noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas essas palavras. Então, enquanto ele estava preso, Pedro, a igreja fazia contínua oração a Deus. Então, a presença dos seres angelicais, que são muito fortes em Atos dos Apóstolos, em toda a Bíblia, mas especificamente em Atos, demonstra a dimensão espiritual que aquela igreja vivia. Ou seja, elas oravam, elas buscavam, ela clamava, ela era perseguida, e quanto mais levantava oposição, mais elas continuavam fervorosamente orando, buscando ali, triunfante cada vez mais e mais. E com isso, levava à preservação, ao cuidado de Deus para com os seus servos. E nesse episódio, Pedro estava preso e a igreja fazendo oração na casa da irmã Maria. O anjo do Senhor foi no cárcere tirar Pedro de lá e o tirou para fora da prisão. Quando ele sai, ele manda ele ir à casa onde os irmãos estão e contar tudo o que tem feito. Então, de forma, como nós lemos aí, uma igreja protegida, Deus tem as suas formas teofânicas, as suas manifestações, ou as suas formas, o seu modo, ou a sua ordenança angelical, para que possa trabalhar em favor dos seres humanos. E com isso eu quero burilar algumas questões aqui. A primeira dela, falando sobre uma questão de anjo, tá bom? A teologia sistemática chama a doutrina dos anjos de angelologia. A pronúncia correta para o português seria angelologia, porque o G tem som de G, então seria angelologia, tá bom? É a doutrina a respeito dos anjos, o ensinamento a respeito dos anjos. Essa é a forma que a teologia sistemática trata. O teólogo Calbart diz que falar sobre os anjos é o mais notável estudo e também o mais difícil. Por quê? Temos que tomar um grande cuidado, porque quando falamos de anjo, as pessoas têm por hábito cultuar a anjo, venerar anjo, idolatrar anjo. Tem gente que vê anjo para tudo que é lugar, e isso é um problema. E eu estou citando isso porque o texto que nós lemos, ele propõe essa aparição angelical. Então, quer dizer que acontece uma grande guerra. Nós estamos aqui agora, uma grande guerra espiritual está acontecendo. Demônio, anjo, isso está acontecendo. Eu posso ver? Posso. Se Deus abrir meus olhos, eu posso ver. Mas também se ele não abriu, eu também não vou ver. Tem gente que já viu, tem gente que não viu. Então, precisamos entender e admitir que muitos fatos sobre os anjos não são claramente revelados ou esclarecidos nas Escrituras. Nós não temos clareza ou muita clareza a respeito dos seres angelicais, pautado apenas naquilo que nós temos como canônicos, tá bom? Porque algumas religiões vão usar suas tradições para validar suas crenças. E com isso, existe uma gama tamanha devido de pluralidade religiosa. Existe uma pluralidade religiosa muito grande. Então, eles, através da sua gama, do seu contexto, da sua crença, tem muitas questões a respeito dos anjos, mas nós ficamos somente com o que a Bíblia diz, tá bom? Então, assim, ela só dá poucas informações, ela não dá detalhes a respeito disso. Mas o que importa é nós saber a respeito dos anjos, primeiro, que os anjos existem, tá bom? Segundo, os anjos não são eternos. Isso é muito importante saber. Por quê? Pastor, por que os anjos não são eternos? Porque eternidade é um atributo incomunicável, que só Deus tem. Porque se os anjos estivessem eternos, os anjos seriam Deus. E os anjos não são deuses. Então, os anjos foram criados. Bom, então, anjos não são eternos. No Antigo Testamento, a forma de o Malak, que quer dar a ideia de anjo mensageiro, ela também serve para ser usada em mensageiro de homens. Então, o que vai direcionar para a gente qual o mensageiro que é o seu contexto. Então, o anjo do Senhor, se referindo a ele, ou uma pessoa como um mensageiro de Deus ali, pessoa mesmo física, tá bom? Lá em Hebreus, por exemplo, nós vemos que os anjos são espíritos ministradores que estão intercedendo, estão ali aqueles que vão herdar a salvação.
O Novo Testamento vai tratar os ângelos, ou os anjos também ali de forma cada vez mais e mais. São seres incorpóreos. Anjo não tem corpo. Anjo não tem corpo. A forma corpórea que ele aparece é para que nós possamos entender. Mas são seres espirituais. Jesus disse, olha, lá na eternidade não se casam, não se dão em casamento, serão como os anjos, não terão sexo, não terão a necessidade de procriar, porque são seres espirituais, tá bom? Anjos não devem ser adorados. Anjos têm presença confirmada na vida dos apóstolos, mas não deve ser adorado. Tem um problema em Colossenses muito grande, que tem uma galera lá querendo cultuar anjo, tá bom? Isso é um problema, porque nós gostamos desse negócio, tá bom? Nós gostamos, a gente gosta, não tem jeito, nós gostamos dessa questão. Agora, nós temos que tomar cuidado para que isso não se torne um misticismo. E tiramos Deus de centro e colocamos anjos. E quando vê, estaremos cultuando um anjo, como algumas igrejas neopentecostais vivem por aí, tá bom? Então, temos que tomar cuidado. Em Atos, por exemplo, nós vemos na libertação de Pedro, o texto que eu citei para você, Filipe, na missão com Filipe, no anunciando o evangelho, na casa de Cornélio, o anjo aparecendo ali, Paulo lá em alto mar, o anjo aparecendo, e Hebreus fala que os anjos guardam, preservam ou estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, anjo está ali para preservar, para guardar, para fazer aquilo que foi estabelecido. Não deve ser adorado, mas eles estão trabalhando em favor daqueles que vão herdar a salvação. O que eu falei aqui é só uma síntese, tá? Porque não dá para a gente falar aqui sobre esse assunto, porque é muito extenso, muito longo. Tá bom? É bom, por isso que é bom um seminário, para que você possa estudar e compreender melhor sobre isso. Eu só joguei essas informações para você ficar coçando a cabeça e estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? Beleza? Então vamos embora. A igreja, ela tem um hábito. Qual hábito? O que faz parte da essência dela. Qual? Ela ora. Então, através dessa guerra espiritual que está acontecendo, a oração é incessante. Você vê que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. A igreja, ela precisa estar em constante oração. A igreja é um agente ativo de libertação. Por ela ser um agente ativo de libertação, ela está em constante oração. Por ela estar em constante oração, Deus está em constância, agindo, operando em favor dos seus filhos. Então, no meio dessa guerra, no meio dessa perseguição, no meio de morte, no meio de prisão, a igreja continua ali, ó, insistindo em oração, 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 oração e oração. E com isso, essa realidade angelical pode se tornar mais visível. Tá bom? Não é regra, mas pode se tornar. Quero citar algumas frases para vocês que eu fiz anotações aqui para nós entrar no nosso terceiro ponto. Que eu queria que você guardasse essas frases. Tá bom? Primeiro é do Leonardo Ravenhill. Ele diz: se fracassarmos na oração, fracassaremos em toda a frente de batalha. Vou repetir. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em toda a frente de batalha. Leonardo Ravenhill. A oração é a chave da vitória. Se fracassarmos em uma vida de oração, perderemos qualquer luta, perderemos qualquer guerra, qualquer batalha, porque fracassamos na vida de oração. Nós não podemos fracassar na vida de oração. Segunda frase, do Joaquim Jeremias. Onde a oração está em crise, ganha o terreno a superstição. Vou repetir. Onde a oração está em crise, ganha o terreno a superstição. Joaquim Jeremias. Se a oração está em crise, o misticismo entra. Entrando no misticismo, o culto aos anjos também entra. Terceira frase. Pastor Martin Luther King Jr. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempo de controvérsia
e desafios. Vou repetir. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempo de controvérsia e desafios. Pastor Martin Luther King Jr. Tá bom? São essas situações que são colocadas para que possamos entender sobre o valor do que é em meio à perseguição. Mesmo em meio à perseguição, como é a nossa sinopse, Deus manifesta o seu poder e proteção. Então, o nosso papel é perseverar em oração, continuar firme diante do Senhor, porque a oração, ela vai mover céus, mover terra, vai mover montanha. A oração é a chave da vitória. A oração não deve ser, como poder dizer, subestimada, não deve ser largada. Crente que é crente de verdade vive uma vida de oração. E uma vida de oração, ela é uma vida de equilíbrio. Tá bom? E as experiências espirituais surgem a partir dela. Tá bom? Nosso último tópico. A igreja destemida. Testemunho com poder, convictos da sua fé. Lição tensa hoje, né? Muita coisa. Os apóstolos começaram a testemunhar a respeito da sua fé. Então, guarda isso. Toda vez que você resolver testemunhar sobre a sua fé, prepara uma perseguição. Pastor, eu não quero passar perseguição. Ih, não tem jeito. Se você quiser ser crente de verdade, você vai passar perseguição. Atos 5:25. Nesse iterim, alguém chegou e lhe comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão lá no templo, ensinando o povo. Eles estavam capacitados pelo poder do alto. E com essa capacitação dada pelo Espírito Santo, que é a fonte do poder, eles anunciavam o evangelho. Então você tem que aprender isso. Crente vazio não consegue testemunhar. Crente vazio não consegue caminhar. Crente vazio não consegue permanecer. Crente vazio não consegue ficar de pé. Pois o Espírito Santo, ou sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Então, irmão, pelo amor de Deus, se você não consegue testemunhar e não está ativo no reino, é porque você está vazio. Desculpa, você está vazio. Atos 4, lembra quando nós lemos? Quando a perseguição se levantou, eles buscaram em Deus para ser cheio, para que pudesse testemunhar e falar mais. Então isso me faz entender que quando eu estou vazio, eu não dou testemunho, eu não anuncio, eu paro, eu só reclamo e dou trabalho. Agora, quando eu busco uma vida cheia da presença dele, eu não tenho tempo para perder com questões bobas ou pequenas. Porque a ousadia que eu tenho, junto com o testemunho, por causa da presença do Espírito Santo que está sobre a minha vida, como foi na vida de Pedro, demonstra que a sua fé está bem fundamentada, bem alicerçada. Os valores cristãos não são inegociáveis. Os valores cristãos não podem ser vendidos como um prato de lentilha. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse a sua vida. Capítulo 5, versículo 29. Pedro e os demais apóstolos afirmaram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, ou seja, crente cheio, vem cá, está disposto a morrer pelo evangelho. E aí eu vou citar uma frase para você pensar do Hernandes Dias Lopes, que diz: só se pode morrer por uma causa quando você está disposto a viver por ela. Você está vivendo o evangelho? Se você estiver vivendo o evangelho, morrer é uma consequência. Eu sei que ninguém quer morrer agora, mas viver ou morrer para Cristo é lucro, é ganho. E qual é o nosso problema, às vezes, de um medo da morte? É não saber se estamos prontos ou não.
Você está pronto? O reflexo de você estar pronto a morrer em Cristo, o reflexo disso é da sua vida que você vive como um cristão. Como você está vivendo como um cristão? Eita, deu ruim, né? Deu ruim. Isso tem que fazer a gente pensar, irmão. Chegamos ao fim da nossa aula e você tem que pensar sobre isso. Perseguição tem, dificuldade vem, calúnia vem, tudo isso vem. Mas o que você tem feito? O que você tem feito? Pense nisso, irmãos, em nome de Jesus. Pense nisso. Você não pode achar que está enganado. Você não foi enganado pelo Evangelho. O Evangelho, ele veio para te mostrar a verdade, te salvar, te resgatar e te colocar como testemunha. Quero ler um texto com você em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O próprio Jesus já tinha dito isso, deixado muito bem claro. Perseguição vem, luta vem, parabéns, bem-aventurados, porque o que estão fazendo com você, fizeram com os profetas. Mas olha, você tem uma recompensa no céu. Você tem algo maior do que a perseguição aqui. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não pare, não se deixe abater por perseguição. Se encha da presença dele e persevere continuamente. Pois a presença do Espírito Santo na sua vida é o que vai fazer você continuar caminhando dia por dia até chegarmos na eternidade. Amém? Então aí a nossa terceira sinopse, antes da conclusão. O Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. Então, você tem que guardar isso para nós entrarmos na conclusão da nossa aula. O Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. Testemunho você não consegue sozinho. Você só consegue com a ousadia, a graça do Espírito Santo sobre a sua vida. Ok? Chegamos então à conclusão da nossa aula. Conclusão, temos aí alguns pontos que eu quero ler com você na conclusão. A coragem da igreja primitiva nos inspira a permanecer firme na fé, testemunhando de Cristo com ousadia. A coragem da igreja primitiva nos inspira a permanecer firme na fé, testemunhando de Cristo com ousadia. Só consegue ter ousadia quem está cheio da presença dele. Quem está vazio não consegue ter ousadia. Segunda questão. As Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição da jornada cristã. João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis ou passareis por aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o próprio Jesus disse, vocês vão ter perseguição, vocês vão ter dificuldade, mas da mesma forma que ele venceu, nós também iremos vencer por estarmos firmados nele. Devemos estar cientes de que não podemos evitar as perseguições. Eu não posso evitar, se eu pudesse seria muito bom, mas não posso evitar a perseguição. Guarda isso. Devemos estar muito cientes, muito conscientes que não podemos evitar as perseguições. O nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar em meio ao sofrimento. Preste atenção numa coisa, o que é o nosso foco está em Deus. A psicologia diz que para onde o seu olho estiver, o seu corpo se inclina. Então o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quando meus olhos estão focados em Cristo, automaticamente eu me inclino para Ele. Mas se os meus olhos estiverem focados para perseguição, eu vou me inclinar à perseguição. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, aponte ou direcione os seus olhos para Cristo, para que você possa permanecer
firme diante das perseguições. Tá bom? Só, isso aí tá muito bom para que você possa pensar cada vez mais e mais que diante disso tudo nós precisamos permanecer firme com o nosso Senhor. Só com a capacitação do Espírito Santo podemos suportar as adversidades que tentam impedir o progresso espiritual da igreja. Só com a capacitação do Espírito Santo é que podemos suportar as adversidades ou a luta espiritual contra a igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmeza e constância na presença do Senhor. Chegamos ao final da nossa aula. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê força. Que Ele te encha de poder para que você possa continuar anunciando o Evangelho com ousadia, com coragem, com trepidez. Saiba que vazio você não consegue. Saiba que vazio você não permanecerá de pé. Sabe que vazio você não conseguirá estar diante do Senhor. Então, o segredo de nós estarmos firmes ou de nós permanecermos na presença dEle é estarmos cheios da sua presença. Lutas vêm, perseguições vêm, mas precisamos nos manter cada vez mais alicerçados na rocha. Está alicerçado na rocha. Então, que essa palavra possa ecoar nos seus corações, que essa aula possa fazer você refletir. Obrigado pela participação dos nossos irmãos aqui no chat, que Deus abençoe a vida de cada um, que você possa ter um domingo abençoado. Agora às 10h30 teremos culto do ID, culto pela manhã, culto da conferência. Fique conosco, você é nosso convidado. À noite, às 18h30, teremos culto de adoração e celebração, Senhor. Vem estar conosco, a sua família. Sempre é um prazer receber você aqui, pois estaremos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Se você gostou da aula, deixe seu like, curta, compartilhe, deixe seus comentários, que vai agregar muito valores ao canal de nossa igreja. Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado por estar na sua casa, na sua presença. Obrigado por essa aula. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado. Que essa palavra possa despertar em nós força, coragem, para que possamos permanecer firmes diante das adversidades que o mundo nos propõe. Nos ajude, nos encha da tua presença, nos dá força, para que possamos continuar perseverando, firmes e constantes no anúncio do Evangelho. Dê força a cada um dos meus irmãos e nos deixe da tua presença. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.